Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um vídeo complementar sobre plano cartesiano, mostrando aqui um exemplo de como a gente deve fazer para marcar pontos, né, no plano cartesiano, certo? Então eu trouxe aqui uma situação bem simples, né? E a ideia é para a gente marcar esses pontos que estão descritos aí, ponto A, ponto B, ponto C e papapá, no plano cartesiano, e em seguida a gente vai determinar em que quadrante ou em que eixo cada ponto pertence, ok? Então vamos lá, eu vou fazer a construção aqui de um plano cartesiano, tá? E aí a gente vai fazer essa construção. Então vou fazer aqui um eixo vertical, eixo horizontal, certo? E aí vamos marcar esses pontos aí. Então vamos lá comigo, vamos marcar o ponto A. Então ponto A, né, lembrando, né, aqui é a origem, certo? Aqui é o eixo do X e aqui é o eixo do Y, tá? Então aqui, ó, o ponto A, ele está dizendo aqui, ó, que é o ponto 2, 3. Lembrando sempre que a ordem sempre é X primeiro e Y depois. Então ele está dizendo o que pra gente? O X vai ser 2 e o Y vai ser 3, tá certo? Então aqui você vai vir aqui, ó, no 2 do X, né? Então 1, 2, 2 do X, e aqui, ó, 1, 2, 3 do Y. Então o que é que você vai fazer? Você vai ligar o 2 do X, ó, ao 3 do Y. Então quando você ligou isso aqui, ó, pronto, marcou aqui, tá o pontinho, tá o ponto A. Tá vendo? Muito simples, certo? Só é ter atenção e não errar e não esquecer disso aqui, ó, disso aqui que é o par ordenado, certo? Então vamos lá, vamos para o próximo, ponto B, menos 1 e 4. Então tá aqui, ó, menos 1 do X, opa, menos 1 do X e 4 do Y, vai ser já aqui assim, ó, certo? Então quando a gente faz a ligação, ó, menos 1 e 4, vai vir aqui, esse é o ponto B, certo? Aqui, ó, vou botar o 4 do lado de cá para não atrapalhar, né? Não importa onde o número fica, né? Não deixa de ser 4 se eu botei ele desse lado ou desse lado de cá, tá bom? Então o ponto B já foi. O ponto C, você vê, já é 4 menos 1. Eu fiz questão de trocar esses dois aqui, ó, para você ver que muda totalmente o lugar onde o ponto está. Então agora 4 e menos 1. Então observe, ó, 4 e menos 1. O X vai para o 4, ó, e o Y vem aqui para o menos 1, certo? Então aqui, ó, 4. Deixa eu botar o 4 aqui. Vai ligar para o menos 1. Ó, 4. Vai ligar aqui com menos 1, tá vendo? Ó, 4 com menos 1, pronto. Tenho aqui o ponto C, né? Ponto B já foi, ponto C já foi. Agora o ponto D, menos 2 e menos 2. Então, ó, menos 2 do X aqui, menos 2 do Y aqui. Então, ó, ligo o 2 no menos 2 no menos 2, vai cair exatamente aqui. Tá? Então, esse é o ponto D, certo? O ponto E é menos 1 e 5. Então, menos 1 do X, e eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, só para poder a gente chegar no 5 ali, tá? Como eu falei com vocês, né, a gente pode fazer do tamanho que a gente precisar. Então, o 5 estava mais para cima, não tinha precisado do 5 até agora, eu vou precisar subir ele um pouquinho, tá? Então, aqui vai ser menos 1 e 5. Então, observe, vai ser na mesma direção do menos 1 do X, ó, até bater em quem aqui, ó, no 5 do Y. Tá vendo? Então, esse daqui é o ponto E, certo? O ponto F é 2 e menos 2. Então, aqui, ó, 2 do X já está marcado aqui. Opa, deixa eu trocar, botar tracejada. 2 aqui do X
menos 2 do y. Então, esse daqui é o ponto E, não, F. O E já está lá em cima, então deixa eu grifar aqui, o E já foi, o F já foi. O G vai ser 1 e 4, né? Então, 1 do X, está aqui o 1, ó. Vai ligar para o 4 lá do Y, ó, 1 e 4, né? Aqui é o G, certo? Então já foi aqui também, vou marcar ele. O H, menos 1, menos 1. Então observe, o menos 1 está aqui, do X. O outro menos 1 do Y está aqui. Pronto, ligou as duas linhas, aqui está o ponto H. Certo? Então observe, a gente marcou agora os pontos que estão, vamos dizer assim, em cada um dos quadrantes aí, né? E aí eu deixei esses por último para mostrar para vocês que tem muita gente que tem dificuldade de marcar esses pontos aqui, que são os pontos que estão no eixo, nos eixos, né, onde tem o zero. Vocês vão observar que é bem simples, tá? Basta você olhar o seguinte, ó. Vou pegar esse ponto I aqui, vou copiar ele de novo aqui, ó, ponto 2 e 0, certo? Observe, ó, você vai começar pelo valor que não é nulo, né? Por exemplo, 2 não é nulo, certo? Então, o que é que significa 2 e 0? Ó? O X vai para o 2, ó. Então o X eu vou até trocar a cor aqui para destacar, certo? O X vem para o 2, então ele vem para aqui para cima, ó, do 2, na linha do X. Aí você fala, professor, e esse 0 aqui? Bom, o 0 significa o quê? Que ele nem sobe, nem desce. Que o Y é o vertical, né? O Y aqui é o vertical, certo? Então ele nem sobe, nem desce. Então a gente acabou de marcar o ponto I, certo? Ponto I. Observe, ó, ponto I já foi, ó. Ponto J, 0, menos 3, ó. Menos 3 você vê que agora é de quem? Do Y. Então você tem que vir aqui, ó, no menos 3 do Y, e marcar aqui em cima dele, ó, no menos 3, certo? Observe, ó. E esse 0 aqui, professor, serve para quê? Bom, significa que ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, então por isso que ele fica em cima da linha, certo? Então esses que tem o 0 são os mais fáceis de todos para você marcar. É só marcar em cima da linha, ou do X ou do Y. Olha lá o K. O K está menos 4x. Aqui, ó. K, menos 4x. Então, o que acontece? Como só tem o X, que é o menos 4, você vai marcar em cima do menos 4 aqui do X, ó. Ó, menos 3, menos 4. Então, marcou aqui o K, ó. Certo? Aqui é o K. E o último é o L. O L é o que? 0, 1. O 1, você vê que é do Y. Então, ó, ele vai ficar aqui, ó, em cima do Y, certo? Então, gente, agora marcamos todos os pontos, né? E aí a gente só vai, para encerrar, colocar em que quadrante cada um tá eles aí, só para a gente fechar o vídeo mesmo, tá? Então, observa, vamos colocar aqui, ó, quem é que está no primeiro quadrante? Primeiro quadrante, quem vão estar são os pontos A e G, certo? São esses dois aqui, ó. No segundo quadrante, quem é que são os pontos que estão no segundo quadrante? Você vê que é o E e o B. São esses dois aqui, ó, certo? Aí alguém pode estar falando assim, ah, professor, e o I e o L? Pessoal, o I e o L não estão no primeiro quadrante, é só o nome que está. O I e o L está em cima da linha, certo? Então, se está em cima da linha, não está no primeiro quadrante, tá? O terceiro quadrante, quem é que está aí no terceiro quadrante? O D e o H, tá vendo? Deixa eu agora dar uma ampliada aqui. O D e o H. Quem é que está no quarto quadrante? Quarto quadrante, quem está é o F e o C, certo? Agora em cima dos eixos, quem é que está em cima de OX, em cima do eixo das abscissas? O I e o K, que é esse aqui, o I, ó, e o K, certo? E quem é que está em cima de OY, que é o eixo das ordenadas?
Esqueci de botar o nome dele aqui. O L. Aqui, esse daqui é 0 menos 3. Foi quem? O J. Aqui, ó. Esqueci de botar o nome dele aqui. Tá? Então, quem está no eixo OY, que é o eixo das ordenadas, o J e o L. Tá bom, pessoal? Então, videozinho curto aí, só para complementar o vídeo anterior de plano cartesiano, falando sobre como a gente deve proceder para marcar pontos aí, tá? Isso para quem não tinha ainda muita segurança de como fazer. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E bons estudos.